Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Diego Cerqueira. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. A você que se prepara para o exame de ordem, está na segunda fase, é constitucionalista e quer uma dica importante no estudo das peças processuais. O tema de hoje vai para a figura da ação popular. Mas antes, aproveite para se inscrever aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like para que você possa receber os nossos conteúdos semanais para essa preparação de segunda fase do OAB. Vamos lá, turma. Falando em peças na segunda fase em direito constitucional, nós temos a figura da ação popular, que é uma ação de suma importância, tá? Ela está prevista na nossa Constituição, a gente vai precisar citar o artigo 5º, inciso 73. É uma ação que vai permitir a participação do cidadão. Esse cidadão é o legitimado ativo de uma ação popular, aquele que está em pleno gozo, né, no exercício dos seus direitos políticos. A FGV gosta de trazer uma pegadinha dizendo que, olha, o deputado federal, o senador é cidadão, sim, está em pleno gozo dos seus direitos políticos, detém a capacidade eleitoral ativa, a capacidade eleitoral passiva. Lembrando que a gente precisa citar o artigo 1º, parágrafo 3º da ação popular, para comprovar, digamos assim, a cidadania com o título de eleitor. Esse, inclusive, é um dos pedidos que a gente vai fazer no final da nossa peça, a juntada, né, digamos assim, do título de eleitor como prova documental. Mas falando um pouquinho da ação popular, das 4 hipóteses de cabimento, o objetivo dessa ação é o chamado controle dos atos do poder público, o controle social, buscando evitar que se tenha atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e até mesmo ao chamado patrimônio histórico e cultural, que não se restringe apenas a uma violação de bens materiais, mas também a bens imateriais num contexto, digamos assim, de proteção dos valores históricos, né, turísticos, estéticos, paisagísticos. Está lá no conceito de patrimônio nos termos do artigo 1º da Lei da Ação Popular, que é a Lei 4.717 de 65. Já anote aí essa lei, porque você vai utilizar muito na hora da prova. Em termos de estrutura da peça, a gente vai precisar fazer o endereçamento. No caso da ação popular, nós não temos prerrogativa de foro. Essa ação irá para o juízo de primeiro grau, primeira instância do Poder Judiciário. Lembrando sempre que se tiver a união de interesse ou, eventualmente, essa lesão atingir um bem jurídico que integre o patrimônio da União, a gente direciona a ação popular, no caso, a competência do juiz federal no âmbito da Justiça Federal. Caso contrário, a matéria irá para juiz de direito no âmbito da Justiça Estadual. Lembrar sempre como a organização judiciária local, a banca, não traz essas informações, a gente pode endereçar ao juízo civil ou ao juízo de fazenda pública. Qualificação citando o artigo 5º, inciso 73 e artigo 1º e seguintes da Lei 4.717 de 65. A gente abre um capítulo para demonstrar este cabimento da peça, para indicar também a competência, e a gente pode citar o artigo 5º da Lei da Ação Popular para reforçar isso. Vamos abrir um capítulo para demonstrar os fatos. O legitimado ativo é de suma importância, porque isso vai constar no espelho de correção, e aí a gente reforça esse artigo 1º, parágrafo 3º que eu citei para vocês, e a gente precisa indicar também os legitimados passivos, que na figura da ação popular eu brinco sempre em aula que é o famoso tudão. Todos que de alguma forma contribuíram, praticaram, ratificaram, deram oportunidade à lesão, foram omissos ou até mesmo os beneficiários desse ato. É o que está previsto no artigo 6º da ação popular. Então você precisa indicar essas duas informações na hora da prova. Tem pedido liminar? Sim. A gente vai abrir um capítulo próprio para demonstrar o cabimento desta liminar. Artigo 5º, parágrafo 4º. Lembrar sempre de descrever os dois requisitos, que é a probabilidade do direito e o perigo de dano, o perigo da demora. E a gente vai também elaborar o nosso fechamento da peça com o pedido principal, tá? E esse pedido principal, ele vai passar pela compreensão do artigo 11 da Lei da Ação Popular. Decretação da invalidade daquele ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, a moralidade administrativa, o meio ambiente. Lembrar de citar o artigo 12 da Lei da Ação Popular também, a questão da condenação, né, das custas processuais, né, dos honorários, ainda assim o pedido de perdas e danos, a intimação do Ministério Público, que também está presente na Lei da Ação Popular, a juntada dos documentos também, questão do título de eleitor. Então, pedidos podem aparecer na sua prova. Um grande detalhe para a gente fechar essa dica é o seguinte: não vamos citar apenas o artigo 5º, inciso 73, que trata lá das hipóteses de cabimento. Se a FGV montar uma questão e essa questão passar pela violação, por exemplo, ao patrimônio público, né, ao erário público,
público, porque há um caso de superfaturamento de obra, ou eventualmente de compra de material escolar, né? Compra de merenda escolar, ou compra de medicamentos, né? Então você vai trabalhar com o tema do direito à educação, direito à saúde. Se é um aspecto que viola a moralidade administrativa, a gente cita lá o artigo 37 da Constituição, dos princípios da administração pública. Assim a gente também faz se tivermos uma questão, por exemplo, sobre violação do meio ambiente. Vamos trabalhar com o artigo 225 da nossa Constituição para que a gente possa fundamentar essa peça da melhor forma possível, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comente aqui embaixo se essa dica te ajudou na preparação da segunda fase. Compartilhe com o seu amigo. Na descrição deste vídeo você tem um link para que você possa participar do nosso grupo de estudo de constitucionalistas, tá? Mais uma vez, deixe seu like nessa transmissão, inscreva-se no canal e a gente se encontra em outras dicas aqui de segunda fase do OAB. Valeu, turma!